Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, André? Tá, só não tô vendo você. Você tá aí meio que de lado assim na cama Agora agora. apareci. Agora apareceu. Isso. E aí, tudo bem? Minha esposa está toda feliz aqui. Que bom. Então vamos lá, Luiz. Queria saber qual a situação que você quer trabalhar para a gente fazer hoje um detox dela. Eu quero é que tenho muita dificuldade em progredir. Tipo, penso muitas coisas em fazer muitas coisas, mas eu não consigo me desenvolver. Certo. O que, por exemplo? É, nas áreas que eu procuro fazer alguma coisa, algum curso, alguma coisa, eu faço, mas eu não desenvolvo. Eu Uhum, não consigo progredir. tá. Então isso é o que eu chamo de um tema um tanto genérico. Então é o seguinte, né? Então, situações muito genéricas, eu tenho que fazer um trabalho de investigação, fazer várias sessões para ir descobrindo com a pessoa aquilo que está por trás do problema. Então, eu não consigo trabalhar o problema diretamente assim, eu não consigo progredir na vida, a gente faz uma sessão e a pessoa vai, de repente, progredir de uma hora para outra. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu quero que você me fale alguma situação que você viveu no seu passado que você acredita que tenha contribuído para esse problema. Alguma coisa que aconteceu no meu passado? Isso, uma situação, você fala assim, eu não consigo progredir. Tá, isso não acontece à toa. Tudo que eu faço, eu não consigo dar andamento, tudo que eu faço dá errado, enfim. Tudo isso tem causa, né? Então me fala alguma situação do passado que você, que pode ser desde a sua infância até a sua vida adulta, que você acredita que tenha contribuído para esse padrão. Pode ser uma coisa que você vivenciou com seu pai, com a sua mãe, pode ser alguma coisa que aconteceu num trabalho seu, depois que eu passei por aquela experiência no trabalho, nunca mais eu consegui crescer, nunca mais eu progredi, ou alguma coisa lá do seu passado, de rejeição, de abandono, de crítica, enfim, Eu acho que foi mais com a minha família, com a minha mãe. com sua Com a minha mãe. mãe, com meu pai, que meu pai, quando eu era mais novo, né, meu pai saiu de casa quando tinha 10 anos, ele saiu de casa. E aí Hum, eu convivi com a minha mãe, com meus irmãos, né? E acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí interessante. eu Então, sempre trabalhei, né? Mas só que eu sempre fui um bom trabalhador, sempre fiz as coisas, tudo, só até hoje é a mesma coisa. Só que tem vezes que eu quero fazer mais, tentar ganhar mais ou melhorar, e eu não consigo. uhum. E como é que foi emocionalmente essa saída do pai de casa? Assim, não foi muito, como meu pai ele tinha outra família, né? Então não foi muito duro porque é minha mãe que tomou a posição como pai. Mas eu não sei te explicar como foi essa sensação. Eu não sei dizer. Você consegue lembrar o dia que ele foi embora? Teve alguma coisa marcante assim, nesse movimento que ele Ah, fez embora? na época que ele foi embora, eu me lembro que ele sempre brigava com a minha mãe, né? Então como o pessoal pessoal de mais daquele tempo, eles brigavam muito. E aí meu pai acho que teve uma discussão com a minha mãe por causa de outra mulher e eles brigaram e ele foi embora. E você Só que lembra tipo, dessa tinha cena? convivência com a gente, né? Mas foi embora. Tá. Continuou convivendo, mas não estava mais morando e foi embora. Isso. Você tem essa lembrança marcada em você, você lembra, você tinha 10 anos, você vê a imagem, isso aparece na sua mente quando você lembra da cena, da situação? Raramente, né? Não lembro assim direito, né? Mas eu lembro que teve uma discussão entre meus pais, e aí ele foi embora, tudo. E aí eu fiquei com a minha mãe que sempre cuidou da gente, sempre olhou pra gente, né? Então, Então, eu queria que você voltasse então para essa situação, quando ele foi embora. Procura sentir, tentar trazer à tona a emoção daquela criança de 10 anos. Procura ver se surge alguma emoção, algum sentimento, alguma sensação no seu corpo quando você lembra dessa cena. eu lembro que, assim, eu até comento com a minha esposa, que na época que ele foi embora, quem ficou com a gente foi minha mãe. E minha mãe ficou muito amargurada, muito chateada com aquilo, com aquela situação.
E acho que em algum momento por tudo que ela passou, que ela também ficou muito preocupada com a situação, ela também não quis ficar com a gente, tipo assim, não, ficou com muito peso na cabeça, né? Muita coisa para cuidar. E aí acho que aquilo também mexeu com a gente. Que ela até falou na época que ela falou que, como eu era pequeno, a gente fazia muita bagunça, nós somos em 4, né? E ela sempre falava assim que ia mandar a gente para o reformatório. Aí teve uma época que ela, em casa, ela falou que também, por causa dessa briga que ela teve com meu pai, ela ia embora de casa e ia deixar a gente. Até comentei com a minha esposa uma vez. E O eu que é que você chorei muito sente? naquele dia. O que é que você sente agora lembrando disso? Eu sinto uma tristeza, né? Lembrar assim, eu fico meio assim. Então Até entendo o motivo dela. Uhum. Não, Vamos focar sinto nisso falta agora dele. então, tá? Tá. Então, eu queria que você me trouxesse a imagem, como é que foi isso? Onde é que você estava? Se você está assistindo a cena de fora, se você está sentindo como se estivesse dentro da cena, me conta como é que é. Eu me lembro que eu era criança, minha mãe estava num quarto nesse dia que aconteceu dela ter brigado com meu pai ter querido deixar a gente, né? Deixar embora e largar a gente com ele, mas na época ele também não estava junto. Eu me lembro que eu entrei no quarto e ela estava bem chateada com tudo, estava arrumando as coisas, estava arrumando a mala, e aí ela falava que ia deixar a gente e ia viver a vida dela, né? Mas acho que era porque ela estava chateada com meu pai mesmo, né? Era um motivo dela de se liberar ali naquele momento. E eu, como criança, comecei a chorar. Chorava muito, né? Porque eu não queria que ela fosse embora. Tanto é verdade que muitas vezes quando ela saía de casa para ir, talvez para a igreja, alguma coisa assim, quando eu era pequena, eu não via a hora dela chegar. Eu ficava olhando na janela e quando ela demorava um pouquinho a mais, eu ficava meio preocupado e não via a hora dela chegar. Tá, Com medo que tivesse acontecido alguma coisa. quando você lembra dessa cena agora, Hum, você está assistindo a cena de fora ou você está dentro da cena? Como se fosse a criança. eu tô de fora. Tá vendo de fora, você é criança. Mas eu lembro assim, eu sinto. Eu não sei se é fora ou dentro, mas eu sinto bem. Qual é a sensação que surge no seu corpo? Premura. Tremor? É, tipo. É um arrepio, sabe? Uhum. E a emoção que você falou foi tristeza, foi isso? Foi. Vamos lá então. Vamos começar a fazer EFT para isso, tá? Você conhece a Tá bom. técnica já? Eu fiz algumas vezes, mas faz tempo que eu não fiz mais. Vamos lá. Você vai me Sempre tem seguir que aqui trocar então. alguma parte. Isso, você vai me seguindo aqui, tá? Tá bom, Eu vou falar e você vai repetir. Mesmo tá que eu bom. sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo que a minha mãe vá embora, Mesmo que eu tenha medo que minha mãe vá embora, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu era uma criança Eu era uma criança e eu fiquei com medo. e eu fiquei com medo. A minha mãe não aguentava mais. Minha mãe não aguentava mais. E ela desabafou naquele momento, E ela desabafou naquele momento, falando que ia embora. que ia embora, falando que ia embora, E eu fiquei com medo. e eu fiquei com medo. Eu senti uma tristeza. Eu senti uma tristeza. Eu era só uma criança, Eu era só uma criança, com medo que a minha mãe fosse embora. com medo que minha mãe fosse embora. O que ela falava para mim, O que ela falava para mim, parecia que ela ia fazer. parecia que ela ia fazer. E eu fiquei com medo. E eu fiquei com medo. Meu pai já tinha ido embora Meu pai já tinha ido embora e agora eu tinha medo que a minha mãe fosse embora. e eu tinha medo que minha mãe fosse embora. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Quero que você volte de novo na cena. Observe agora como é que você se sente. Olha de novo a sua mãe falando. Vê se ainda vem o tremor, a tristeza. Vê o que é que surge agora. Sem tremor ainda. E o sentimento de tristeza ainda está presente ou ele mudou para alguma outra coisa? Passou.
O tremor é aonde exatamente? É no corpo inteiro, é nas mãos, é nos braços, nas pernas? Onde é que é esse tremor? É nas pernas. Nas pernas. E a intensidade dele? De 0 a 10, quanto é que você Um 7, classificaria? mais ou menos. No 7. 7%. 7, estava 7 antes ou estava maior do que isso? Tava maior. Tá, Uns 10 já. tá. Vamos lá. Bater aqui de novo. Mesmo que eu sinta esse tremor nas pernas, Mesmo que eu sinta esse tremor nas pernas, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta um tremor nas pernas, Eu sinto tremor na perna, eu nas me pernas, aceito profundo e completamente. me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ficado com medo Mesmo que eu tenha ficado com medo da minha mãe ir embora, da minha mãe ir embora. eu me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo e Eu completamente. sinto um tremor nas pernas, Eu sinto tremor na perna, eu fiquei com medo fiquei com medo que a minha mãe fosse embora. que minha mãe fosse embora. Ela ficou sobrecarregada. Ela ficou sobrecarregada. Nós éramos em 4. Nós éramos em 4. Ela falava que ia mandar a gente para o reformatório. Ela falava que nos ia mandar para um reformatório. Aquilo era pesado para minha mãe. Aquilo era muito pesado para minha mãe. Teve um dia que ela não aguentou. Teve um dia que ela não aguentou. Ela falou que ia embora. Ela falou que ia embora. E eu acreditei naquilo. Eu acreditei naquilo. Eu era só uma criança. Eu era só uma criança. E aquilo me marcou. Aquilo me marcou. Eu sinto um tremor na perna. Eu sinto tremor na perna. Eu sinto medo que ela vá embora. Eu sinto medo que ela vai embora. Eu sinto um tremor na perna. Eu sinto tremor na perna. Eu sinto medo que ela vá embora. Eu sinto medo que ela vai embora. Vamos lá. Para mais uma vez agora. Volta lá na cena. E observa como é que está o tremor. Passou. Passou 100%? Tem algum desconforto ainda na perna? Passou 100%. Então volta na cena. Conta de novo como é que aconteceu. E observa se surge alguma emoção, alguma sensação. Pode falar. Então, eu me lembro que nós era pequeno, era bem pequeno, não era, acho que eu tinha uns 10 anos, ou até menos. Aí tava aí meu irmão, o Beto, e aí nós tinha uma inquilina da minha mãe, tava junto com a gente, e aí ela foi, e minha mãe tava, acho que tava desabafando com ela, falando que ia embora, que tudo que tava acontecendo era por causa do meu pai, e que a gente também não tava ajudando, né, porque a gente era criança, tava sempre fazendo alguma coisa, bagunçando essas coisas, né. E aí ela falava que ia embora, que ia deixar a gente no orfanato, principalmente eu, né? Que ela sempre falou que eu, como eu era caçula, eu sempre falava que ia me deixar no reformatório, porque acho que ela achava que era mais seguro pra gente lá, pra mim lá, do que em outro canto. O que é que você E aí eu me sentiu lembro que agora falando isso? fiquei com medo na hora, e ela também acho que tava chorando muito, tava muito chateada com aquilo, então. Aí Tá. mexeu comigo mesmo, né? Então me fala o que é que você está sentindo agora ao falar isso. Um alívio, assim, é bom lembrar, né? É bom lembrar das coisas que a gente faz. Algo que eu nunca falei pra minha esposa, eu já comentei com ela algumas coisas, né? Mas nunca falei assim abertamente para ela. Uhum. Nesse momento que você contou essa situação, surgiu alguma emoção, alguma sensação desconfortável, algum tipo de medo, alguma tristeza, algum sentimento de rejeição? Não, acho que assim, o que eu falei agora, que dela me falar para me mandar para o reformatório tudo, é uma coisa que me entra na minha cabeça, porque provavelmente é por mais ela tinha mais vontade de, porque ela estava passando uma situação difícil, e era uma forma dela dizer assim que ia me deixar no reformatório, porque como era um lugar para ela, acho que era mais seguro. Não sei, eu não sei, não sei dizer o que eu sinto. Não sei dizer assim. Uhum. Eu só estou procurando se tem alguma coisa que é desconfortável para você, tá? Se tem alguma Para mim, né? emoção, se tem alguma emoção desagradável, se tem alguma sensação que não seja alegria, nem paz interior, nem felicidade, que seja alguma coisa, sabe, Não, que não traga. não é alegria, não. Acho que é paz, né? Quando a gente faz EFT, a gente vai chegando no estado,
quando vai limpando as emoções, Hum. de aceitação, compreensão, paz interior, compaixão. Esses estados eles começam a emergir quando a gente vai limpando as emoções que estão ali associadas a uma cena, a uma determinada situação que a gente viveu. E eu vejo isso acontecer toda hora. Eu só tomo cuidado para fazer uma investigação bem detalhada, para ver se não ficou ainda, né, algum desconforto ali e a pessoa não está percebendo. Então eu faço várias perguntas para ter certeza. É só uma questão mesmo de investigar para ter certeza que não tem mais nada para limpar. E ainda assim eu gosto de fazer mais uma rodada ou duas para ver se ainda consigo tirar alguma emoção, tá? Então vamos fazer mais uma rodada. Vamos lá. Mesmo que a minha mãe Mesmo que a minha mãe tenha falado que ia embora, tenha falado que ia embora, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha ficado com medo naquele momento, Mesmo que eu tenha ficado com medo naquele momento, que isso tenha me marcado até hoje, que tenha me marcado até hoje, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. E escolho entender Escolho entender e perdoar minha mãe. e perdoar minha mãe. Mesmo que eu tenha sido um peso para minha mãe, Mesmo que eu tenha sido um peso para minha mãe, eu me perdoo. me perdoa. Me aceito profundo e completamente. Me aceito profundo e completamente. Surgiu alguma coisa quando a gente falou essas frases? Então, uma tristeza. Uma tristeza por quê? Então, quando você falou para mim perdoar, é assim, para mim perdoar ela, acho que eu já perdoei, não sei, acho que eu já perdoei. Uhum. E a questão de ter sentido um peso para ela, isso mexeu alguma coisa quando eu falei isso ou não? Mexeu. Nunca me achei um peso para ela. Mas quando eu falei, você sentiu alguma tristeza por isso, algum sentimento? Isso. Sentimento ruim. Acho que é um sentimento ruim da gente ser um peso para alguém, né? Uhum. Então vamos lá. Minha mãe estava sobrecarregada, Minha mãe estava sobrecarregada, cuidando de 4 filhos sozinha, cuidando de 4 filhos sozinha. e eu era o caçula, Eu era o caçula, dava muito trabalho. dava muito trabalho. E ela sempre falava alguma coisa para mim, E ela sempre falava alguma coisa para mim. que ia me colocar no reformatório. Ela ia me colocar no reformatório. A minha mãe sentiu o peso Minha mãe sentiu o peso de cuidar de 4 filhos. de cuidar de 4 filhos. Era difícil para ela. Era difícil para ela. Mesmo que eu nunca tenha pensado nisso racionalmente, Mesmo que eu nunca tenha pensado nisso racionalmente, de ser um peso para minha mãe, de ser um peso para minha mãe, talvez lá no meu inconsciente, não entendi. talvez lá no meu inconsciente, Talvez lá no meu eu inconsciente tinha sentido isso, eu tinha sentido isso, como se eu fosse um peso para ela, como se eu fosse um peso para ela, causando todo aquele sofrimento na minha mãe, causando todo aquele sofrimento para minha mãe, aquela sobrecarga. aquela sobrecarga. Você sentiu alguma coisa enquanto a gente falou essas frases? Tristeza. Tristeza pelo quê? É emoção, né? Não sei explicar, não. Ainda está presente a tristeza? Não, tá boa. Como? Tá bom. Tem relação com essa coisa que eu falei do peso, de se sentir... Ou tem relação com alguma outra coisa? O que é que você acha? É assim, é que a minha mãe tá no... Hoje a minha mãe, ela tá internada, né? Uhum. É isso. Hoje a minha mãe tá internada, e aí eu fico... Sempre vou visitar ela. Ontem mesmo visitei ela. E aí acho que isso mexeu também comigo agora. Você começou a lembrar dela, é isso, internada? É. Ela Tá, tá no hospital, tudo aí. Acho que isso mexeu comigo. tá. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mãe esteja internada,
mesmo que minha mãe esteja internada, e eu esteja triste por ela, esteja triste por ela, com o sofrimento dela. o sofrimento dela, Eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza A minha mãe está internada. por minha mãe estar internada. Eu sinto uma tristeza por isso. Eu sinto uma tristeza por isso. Eu comecei a lembrar da minha mãe. Comecei a lembrar da minha mãe. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza por isso. Minha mãe está internada. Minha mãe está internada. E fala o seguinte, nessa questão dela estar internada, o que é que deixa você triste? Qual o pensamento que surge na sua mente? Qual a imagem que vem? Por que dá tristeza? Porque eu vejo que a minha mãe sempre foi batalhadora, tudo. E agora, no momento, ela não pode mais, né? Tá numa cama de hospital, tudo. Tá com dificuldade de se locomover, tudo. Certo. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Pela minha mãe. Pela minha mãe. Que sempre foi uma batalhadora. Sempre foi uma batalhadora. E agora não pode se movimentar. E agora não pode se movimentar. Numa cama de hospital. Numa cama de hospital. Isso me deixa triste. Isso me deixa triste. Eu sinto uma tristeza pela minha mãe. Eu sinto uma tristeza pela minha mãe. Pela condição dela. Pela condição dela. Ela sempre foi uma batalhadora. Ela sempre foi uma batalhadora. E agora não tem mais condição de se mover. E ela não tem mais condições de se mover. Numa cama de hospital. Uma cama de hospital. Isso me deixa triste. Isso me deixa triste. O que você sentiu agora? Um alívio. Um alívio. Então, o que acontece, né, nessas rodadas de EFT, em que a gente vai se libertando dessas projeções que a gente faz na nossa mente. Então, eu sinto uma tristeza, eu vejo a pessoa, e aí eu sinto uma pena, um sentimento, né, de, às vezes, a vontade de chorar, pela condição que aquela pessoa está. No momento que eu vou trabalhando essas emoções em mim, eu vou entrando num estado que é um estado de compaixão, que é assim, o estado é, eu entendo que a pessoa sofre, que é a minha mãe, que ela, né, ela está passando por uma situação difícil, mas eu já não sofro junto com ela aquela tristeza de ser sugado para baixo por aquilo. E quando eu estou nesse estado de mais de compaixão, de olhar o sofrimento e não sofrer junto, eu fico mais disponível emocionalmente para dar um suporte para ajudar. Né? Então, por exemplo, se você estiver doente, você vai preferir que uma pessoa triste, deprimida, ajude você porque está com pena de você, ou você prefere uma pessoa alegre, que está bem, e junto de você ali para ajudar? Né? A gente vai preferir uma pessoa que está bem. É. Então, mesmo que a pessoa, né, pô, essa pessoa me ama, mas se ela estiver bem, se ela estiver feliz, eu vou me sentir melhor com a presença dela. Ela vai me ajudar e eu vou me sentir melhor com a presença dela. Então, a gente vai chegando mais nesse estado, é mais próximo disso, tá? Tô só explicando o que acontece quando a gente aplica a técnica, né, para a gente perceber essa evolução do sentimento. Né? Então, volta de novo a pensar na sua mãe, vê se está vindo alguma imagem ainda triste para você. Não, só dela no hospital mesmo. E ela, quando está no hospital, quando você lembra disso agora, vem a sensação da tristeza ainda? Bem pouca. Menor do que estava antes, é isso? Menor. O que é que ainda deixa você triste? Você consegue perceber o que é? Talvez não poder fazer nada, né? Assim, não poder fazer mais do que eu poderia fazer. Tá, então vamos lá. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Por não poder fazer mais. Por não poder fazer mais. Pela minha mãe. Pela minha mãe. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta impotente. Mesmo que eu me sinta impotente. Por não poder fazer mais pela minha mãe. Por não poder fazer mais pela minha mãe. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Mesmo que eu sinta uma tristeza. Porque não é possível fazer mais.
Porque não é possível fazer mais. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu queria poder fazer mais. Eu queria poder fazer mais. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Sentimento de impotência. Sentimento de impotência. Eu queria poder ajudar mais. Queria poder ajudar mais. Eu sinto uma tristeza. Sinto uma tristeza. Sentimento de impotência. Sentimento de impotência. O que é que você acredita que você gostaria de fazer mais por ela? Ou enfim, de que forma seria isso? Queria tirar ela do hospital, mas não dá. Tirar ela do hospital significa assim, eu queria curar a minha mãe, é isso? Eu queria ter o poder de curar a minha mãe. Tá. Dá uma ajuda maior, né? Vê-la. O que é uma ajuda maior, exatamente? O que seria isso? Não sei, acho que é vê-la bem melhor do que ela poderia estar. Certo. Eu queria ver a minha mãe melhor do que ela está. Queria ver a minha mãe melhor que ela está. Se eu pudesse, Se eu pudesse, eu tirava a minha mãe do hospital. eu tiraria a minha mãe do hospital. Eu fazia ela ficar bem. Faria ela ficar bem. Se eu tivesse esse poder Se eu tivesse esse poder de curar a minha mãe, de curar minha mãe, eu tirava ela do hospital agora. eu tirava do hospital agora. Mas eu não tenho esse poder. Mas eu não tenho esse poder. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu me sinto impotente. Eu me sinto impotente. Me dá uma tristeza. Me dá uma tristeza. Não poder salvar a minha mãe. Não poder salvar minha mãe. Como é que você sentiu? Aliviado. Bem. É muito comum isso, né? A gente querer salvar as pessoas da família. E quando a gente entra nessa coisa de salvar o outro, a gente vai entrando numa tristeza e vai definhando junto, e uma parte da gente vai perdendo energia e força, porque a gente não tem como fazer essa mudança, né? E fazer a pessoa se curar assim. Então, e ela tem a história dela, de vida dela, né? Ela tem todo um processo inconsciente que você não tem como interferir. Ela tem a própria jornada dela, a caminhada dela. E a gente, né, como filho, como parente, como pessoa que está ali de fora, a única coisa que a gente pode fazer é aceitar aquilo que está acontecendo, fazer o melhor possível e aceitar, né? Criar um sentimento de aceitação, para não começar a sofrer junto, ficar triste junto, ir embora junto com a pessoa. Existe um movimento, às vezes, disso, da gente querer ir junto com a pessoa que a gente ama. Então, ou então assim, se eu pudesse eu trocava de lugar, se eu pudesse eu curava a minha mãe, mas nada disso é possível. Nem dá para trocar de lugar com ela e nem dá para curar a, a sua mãe. Você tem filho? Não. Não tem filho, tá. Não. Mas o melhor que você faz por ela, por você, pela sua família, é você ficar bem, né? E a melhor forma de você ajudar todo mundo é você ficar bem, tá feliz, tá bem, tá com energia boa. Dessa maneira você fica disponível para ajudar as pessoas sem sofrer, né? Sem cair dentro do buraco. Então volta de novo a pensar na imagem da sua mãe no hospital, vê se isso ainda está trazendo alguma sensação, alguma tristeza, algum sentimento de impotência. Não. Ok. Não. Então, a gente começou a investigar uma situação lá do seu pai, é um pai que foi embora, a mãe que assumiu tudo, né, praticamente sozinha, e no lugar de vir as cenas e as situações mais do pai, surgiu mais dessa situação da sua mãe, da rejeição, né, do sentimento ali de ficar com medo que ela fosse embora, né, de se tornar um peso. Queria que você voltasse de novo lá naquela cena, tá, do quarto, onde ela falou que queria ir embora porque estava muito sobrecarregada. Queria que você voltasse naquela cena e me contasse se ela traz alguma sensação ainda desconfortável para você. Eu me lembro que eu chorei muito desconfortável, porque eu fiquei muito
Acho que naquele momento, como eu era criança, fiquei muito sentido. Aí eu chorei muito, mas depois também ela guardou todas as coisas e continuou em casa, não foi embora. Uhum. Acho que só foi no momento, só. Então, Sim. Falando isso agora, surgiu algum desconforto? não. É, trouxe uma forma de dizer assim que o que eu sinto, né, depois de tudo isso agora, que ela fez ali no momento de raiva dela com meu pai, com tudo que estava acontecendo. Foi Uhum. porque ela queria. Na verdade, ela falou assim, me chateou muito, né? Uhum. Aí ficou gravado na minha mente. O fato dela falar que ia mandar eu para um reformatório ou mandar para outro lugar ou ir embora. Mas acho que naquele momento é porque ela estava nervosa. Sim. O fato do seu pai ter ido embora e a sua mãe ter sentido assim, você vem alguma mágoa, algum sentimento ruim com relação a ele? Vem. Aí eu ficava muito chateado com meu pai. Ficava muito. Toda vez que a minha mãe falava para mim assim, que ela, quando minha mãe fala, fala que eu pareço muito com meu pai, né, de aparência, né? Hum. E aí eu sempre falava para ela assim, não pareço com meu pai não. Ela, parece sim, seu pai era grandão, forte. Aí eu comecei a lembrar assim que eu comecei a ver algumas coisas que ela falava isso, porque ela gostava muito do meu pai e amava muito meu pai. E eu não gostava dela falar que eu parecia com meu pai, eu sempre ficava falar, não pareço com meu pai não. Mas na realidade era porque eu lembrava muita coisa ruim que meu pai fez. Muita coisa que meu pai fez de errado e aí eu não queria me associar a ele. Mas aí Certo. isso aí já comecei a escutar algumas coisas e comecei a ver que não tem nada a ver, não, que eu tenho que ver as coisas boas que meu pai fez, não que ele não fez, mas ficou. É muito importante você ter essa visão, essa consciência, e ao mesmo tempo limpar as mágoas e ressentimentos que você tem dele, porque não adianta isso ficar só no racional. É, Então, nós somos metade do pai e metade da mãe. Você veio metade do seu pai. Metade do seu pai está aí, tanto que você parece com ele. Se você tem algum conflito interno com o pai ou com a mãe, você tem um conflito interno com você mesmo. Isso atrapalha muito a prosperidade. Então, sempre que a gente se desconecta do pai ou da mãe, a gente está se desconectando com a fonte da vida. É como se a gente estivesse tirando o aparelho da tomada. Então, um aparelho que está fraco, que ele está desconectado da tomada. Porque a desconexão com o pai e com a mãe é uma desconexão consigo mesmo. Então, se eu guardo mágoa, ressentimento, se eu faço julgamentos com relação ao que o meu pai fez, eu acabo não conseguindo crescer na vida, eu fico sem força para crescer na vida. Enquanto eu não consigo perdoar de coração, não só entender racionalmente, né, que ele fez o melhor que ele pôde fazer e que ele me trouxe para esse mundo e sentir gratidão pela vida que veio através dele, da minha mãe, né? Enquanto eu tiver julgamentos na minha mente, enquanto eu tiver mágoas, ressentimentos, tudo isso vai acabar se voltando contra mim mesmo, em forma de dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, problemas de saúde, porque o conflito que eu tenho com eles é um conflito que eu tenho comigo mesmo, com metade de mim. Então, por aí a gente percebe o quanto, né, a nossa vida fica impedida e prejudicada quando a gente está desconectado do pai e da mãe. E o que é que gera conexão de volta com o pai e com a mãe? É justamente a gente limpar mágoas, ressentimentos, julgamentos que a gente carrega, críticas. Então, quando eu estou lá, criança, com 10 anos, aí eu vejo a minha mãe sofrendo, sobrecarregada. Nossa, aí eu fico triste pela minha mãe. Nossa, por que meu pai fez isso com a minha mãe? Puxa vida, meu pai fez a minha mãe sofrer. Aí aquilo me dá uma mágoa. Aí eu tomo partido da minha mãe e começo a julgar o meu pai. E aí penso assim, quando eu ficar adulto eu vou ser diferente do meu pai. Eu não vou fazer isso, eu vou ser uma pessoa melhor. Mas tudo isso baseado em julgamento. E aí a vida não deixa a gente crescer. Enquanto a gente não tiver essa conexão e esse perdão, a gente não consegue se desenvolver plenamente. Então, trabalhar isso vai ser bom para te ajudar a deslanchar naquilo que você quer, né? Para acabar com esse bloqueio
não conseguir alcançar o que você deseja. Então vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre isso agora, voltar para essa situação lá de você com seus 10 anos, ou seja lá a idade que for, e a sua mãe falando que você é parecido com seu pai, ou falando alguma coisa que traz para você alguma mágoa do seu pai, alguma cena da sua mãe sofrendo que você acredita que seu pai contribuiu para aquilo. E se você consegue trazer alguma coisa assim à tona, para a gente ver esse sentimento com relação ao seu pai. É que eu me lembro muito assim, que na época meus pais, como naquele tempo, eles brigavam muito, né? Não tinha essa negócio da Lei Maria da Penha, essas coisas assim, não, né? Então, Uhum. meu pai era muito bruto com a minha mãe, batia nela, e acho que isso ficou gravado, né? Então, por isso, quando ela fala que eu lembrava muito, e meu pai teve outras mulheres também, eu tenho 27 irmãos, 27 né? Então, anos. 27. Da minha mãe é só 4, né? E meu pai teve muitas outras mulheres, né? Uhum. E aí eu fico lembrando dessas coisas sempre, quando fala dele, eu lembro dos tantos filhos que ele teve, das coisas que ele teve. Aí eu acho que isso fica marcado, né? Quando a minha mãe fala que eu lembro muito ele, aí eu falo que eu não quero lembrar porque é por causa O disso. que você está sentindo agora ao pensar isso? Dá um alívio, né, de estar falando. Não sei explicar, não, André. Não sei explicar o sentimento, mas é bom. É um sentimento bom de poder jogar para fora. Tá, vamos lá então. Mesmo que o meu pai Mesmo que meu pai tenha causado sofrimento tenha causado sofrimento para minha mãe, para minha mãe, no relacionamento entre os dois de casal, no relacionamento dos dois de casal, e mesmo que eu tenha tomado partido da minha mãe, mesmo que eu tenha tomado partido da minha mãe, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha guardado Mesmo que eu tenha guardado mágoa, raiva, ressentimento ressentimento, e julgamento com relação ao meu pai, julgamento em relação ao meu pai, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu tenho lembranças do meu pai Eu tenho lembranças do meu pai, causando sofrimento para minha mãe, causando sofrimento para minha mãe, na relação entre o casal, em relação ao casal, e essas cenas me marcaram. e essas cenas me marcaram. Eu lembro do que meu pai fazia, Eu lembro que meu pai fazia, das agressões, as agressões, das mulheres que ele tinha, das mulheres que ele tinha, e do quanto a minha mãe sofreu. do quanto a minha mãe sofreu. Com isso eu acabei guardando mágoa, Com isso eu acabei guardando mágoa, ressentimento, ressentimento, e não queria nem que a minha mãe me achasse parecido com ele. e nem queria que minha mãe me achasse parecido com ele. Só que ele é o meu pai. Só que ele é meu pai, Eu sou 50% do meu pai. 50% meu pai, 50% do meu DNA. 50% do meu DNA. De tudo que eu herdei Tudo que eu herdei vem do meu pai. vem do meu pai. Se eu me sinto em conflito com meu pai, Se eu me sinto em conflito com meu pai, eu fico em conflito comigo mesmo. eu sinto conflito comigo mesmo. Se eu sinto conflito com meu pai, Se eu sinto conflito com meu pai, eu não me permito crescer. eu não me permito crescer. Eu acabo me auto-sabotando. Eu acabo me auto-sabotando. É como se eu não aceitasse metade de mim. É como se eu não aceitasse metade de mim. Você está sentindo alguma coisa ao falar essas frases? De calor. Calor? É. Certo. Eu escolho me reconectar com meu pai. Eu escolho me reconectar com meu pai. Eu escolho ser grato ao meu pai. Eu escolho ser grato ao meu pai.
por ter me trazido para esse mundo. Por ter me trazido para esse mundo. Junto com a minha mãe. Junto com a minha mãe. E eu deixo para o meu pai e para minha mãe. E eu deixo para o meu pai e para minha mãe. Resolverem entre eles. Resolver entre eles. A relação entre os dois. A relação entre os dois. Eu sou apenas filho. Sou apenas filho. Ele como pai. Ele como pai. Foi o portal para eu chegar aqui nesse mundo. Ele é importante para me chegar nesse mundo. E eu escolho respeitar o meu pai. Eu escolho respeitar meu pai. E honrar o meu pai. E honrar meu pai. E me colocar na posição de filho. E me colocar na posição de filho. Se a minha mãe se relacionou dessa forma com meu pai. Se minha mãe relacionou dessa forma com meu pai. Foi muito antes de eu nascer. Foi antes de eu nascer. E eu nunca vou entender. E eu nunca vou entender. As razões inconscientes. As razões inconscientes. Que levaram a minha mãe. Que levaram a minha mãe. A entrar nesse relacionamento com meu pai. A entrar nesse relacionamento com meu pai. E nem é meu papel entender isso. E nem é meu papel entender isso. Eu sou apenas filho. Eu sou apenas filho. Meu papel é receber do meu pai. Tenho que receber do meu pai. O meu papel é receber do meu pai. O meu papel é receber do meu pai. Toda a herança que ele deixou para mim. Toda a herança que ele deixou para mim. Isso. Quando eu falo em herança, né, eu falo das qualidades, de tudo que ele deixou para você, né, atributos físicos, intelectuais, emocionais, enfim. Receber isso. Como é que você sentiu fazendo essa rodada? Muito bem. Então é preciso fazer esse reposicionamento, né, de filho. A gente, como filho, costuma muito sair do lugar de filho e julgar, tomar partido. Muito comum, né, quando tem conflito entre o casal, quando há separação, então quando há uma relação como essa, né, conflituosa, de sofrimento. Então o filho toma partido da mãe. Quando ele toma partido da mãe, é como se um pedaço dele ficasse contra o pai. Só que ele é metade do pai e metade da mãe, então ele está em conflito com ele mesmo. E aí a vida não funciona, não anda, e a gente não sabe por quê. Tá? Faz sentido isso para você? Faz. Então o que eu recomendo é o seguinte, é que você procure trazer à tona memórias de situações do passado, dessas vivências com seu pai, com a sua mãe. Por exemplo, memórias do seu pai agredindo a sua mãe, memórias da sua mãe sofrendo por alguma razão, porque seu pai fez isso ou deixou de fazer aquilo. E você limpar de você toda essa carga emocional. Você trazer à tona essas memórias, uma por uma, e fazer EFT para ir limpando. Seja tristeza por causa da sua mãe, pena da sua mãe, seja mágoa do seu pai, raiva do seu pai porque ele fez isso ou aquilo. E dessa maneira você vai se reconectar com o seu pai, né, nesse nível mais profundo, emocional, vai atingindo um sentimento cada vez maior de compreensão, de perdão, e você vai voltando para o seu lugar de filho. Quando a gente sente pena também da mãe, a gente está se colocando numa posição que não é a posição do filho. A mãe, ela sabe se virar, ela estava aqui antes da gente nascer muito tempo, e ela se virou bem na vida, antes da gente nascer, né? Então a posição do filho, né, quando ele está sentindo pena do pai ou da mãe, é como se ele tivesse agora invertendo as posições. Ele agora está sendo pai da mãe dele, o pai do pai dele. E isso não traz um fluxo de abundância para a nossa vida. O fluxo da abundância, ele vem, né, dos antepassados, até chegar aos nossos pais, e depois para a gente. A gente está na hierarquia, é como se a gente estivesse aqui embaixo na hierarquia. Se eu quero subir nessa hierarquia, eu não consigo receber o que vem. Tá? E aí a minha vida fica bloqueada, o fluxo da abundância não acontece. Então, primeiro eu tenho que me colocar no meu lugar, e para me colocar no meu lugar, eu preciso limpar essas mágoas e ressentimentos, e esses julgamentos, e aí vou ficando cada vez mais alinhado, e a minha vida começa a fluir melhor. A minha vida começa a andar, eu começo a ter ideias, eu começo a parar de me auto-sabotar, e consigo realizar as coisas que eu idealizo, que eu acredito, que eu quero para a minha vida.
Faz sentido isso, Luiz? Estou sentindo. Perguntei se faz sentido, tá? Faz sentido? Faz. Então, e você tem alguma pergunta aqui antes da gente encerrar? Não tem, não. Agradeço.